Oi, Sheila, tudo bom? Veio aqui dar apoio moral, né? Muito legal. Essa é a parte que a gente fica sozinho esperando. Boa noite. Daqui a pouco a é o que vai entrar. Vamos ver. Esperando a Elke chegar. Elke. Cida, oi. Visualizar. Elke já está entrando. Oi, Oiê, tudo bom? tudo bem? Tudo em ordem aqui, entrando, esperando as pessoas. Essa é uma parte que é meio tensa, né? Porque a gente fica ali aguardando, esperando sozinho. Não, mas o pessoal Você tá tá bem? A chegando já. conexão tá boa? Tá boa, sim? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Aguardando mais uns Tadíssima. minutinhos, né? Vamos sim. Tá frio aí também? Aqui chegou Aproveitando, a chuva. temos pessoas aqui. Ai, chegou a chuva. Aqui ainda não. Aqui ainda tá aberto o tempo, não tá tão frio assim. Ah, então daqui a pouquinho tá aí, né? Chega de madrugada. Aqui chegou agora, de madrugada tá aí. Bem isso. Vai subir a serra. Vai Boa atravessar os noite, 200 Alexandre. quilômetros e subir a serra. Então, guardamos mais um pouquinho para começar? Pode ser? Pode ser? Legal. Dessa vez eu vou me apresentar, porque tem pessoas diferentes que eu não conheço, então vou me apresentar primeiro e depois a gente começa o nosso bate-papo. É isso aí. Alexandre, aproveitar o Cristiane, pessoal que está entrando Cris, aí, Tice, Alexandre. Oi, pessoal, boa noite. muito legal o pessoal chegando aí. É que tem muitas lives, né? Muitos compromissos aqui que a gente não sai de casa, então a gente procura compromissos, né? Sim, O agora a Paulo, agenda da noite é sempre ótimo. o Paulo entrou também. A agenda da noite é ou assistir ou participar de lives, né? É. E o mais legal de tudo isso é nos desafiar, né, Elke? Porque, enfim, as lives, os webinars vieram para ficar, né? Faz parte aí do nosso dia a dia. Ah, é um desafio diferente, né? A gente falava disso ano passado, né? Era uma ideia da gente de repente começar a fazer e a gente só acelerou esse projeto. Eu tava assim, eu montei aí um script, né, para a gente poder lembrar de tudo para falar. E aí eu tava lembrando, numa das nossas conversas aí presencial, quando você veio aqui para Curitiba, e a gente falou do Conversas de Carreira, que eram vídeos, bate-papos falando sobre carreira, diversas coisas, mas seriam gravados e a gente disponibilizaria aí na internet. E aí ele ficou no papel e esse ano eu resolvi é, tirar ele da gaveta, colocar ele no ar, em live ao vivo, olha só. E Ao aí o vivo e a Conversas cores, com veio todos os efeitos. com todos os efeitos, isso aí. E aí a primeira pessoa que eu, né, quero compartilhar, né, de sair do papel Conversas, é com você, Elke. Então eu vou me apresentar primeiro, né? E depois eu quero que você conte aí essas histórias inspiradoras. Então, para quem não me conhece, eu sou Rosane Martins, eu sou Headhunter, sou diretora e cofundadora da ProHuman, uma
consultoria de atração, desenvolvimento e gestão de carreira. E eu tenho mais de 25 anos de experiência aí, de trajetória no mercado de recursos humanos. A Elke foi uma amiga que o trabalho trouxe, porque ela já foi minha cliente, minha requisitante. A gente já trabalhou em parceria. São muitas histórias, né, Elke, que a gente tem juntas em determinados momentos de vida. E aí é com muita emoção e honra em ter você aqui para contar da sua história, né, de falar um pouco das pessoas que te inspiraram e aí contar e compartilhar a sua carreira aqui com as pessoas, que elas possam trocar, que elas possam se identificar e perguntar também, né? Conversas de carreira numa live é para interagir, mesmo que seja por chat, mas que tenha essa interação aí, que a gente possa conversar e bater um papo. Com você, Elke, se apresenta. Deixa eu dar oi aí para algumas pessoas que entraram também. Oi, Helga, tudo bem? Mariana também está aí. Bom, eu sou Elke, mais de 30 anos na área de RH, né? A gente vai falar um pouquinho depois disso. Eu comecei menina aí com 19 anos na área, e a ideia dessa live que a gente tinha conversado, conversa de carreira também, conhecendo a Rosane lá atrás, a gente compartilhou muita coisa, viveu muita coisa, conviveu com muitos candidatos que a gente entrevistou, né, nas empresas que eu trabalhei, você como headhunter, caçadora de talentos, muitas oportunidades a gente caçou profissionais, e acho que a gente acabou impactando na vida de muitas pessoas e trocando essa ideia, a gente já tinha conversado que conversa de carreira era um projeto bacana que agora está se tornando realidade, a gente está se reinventando nesse novo modelo, e por que não compartilhar um pouco das histórias, das experiências que a gente teve, né? Então, acho que estou muito feliz, honrada também estar aqui participando. Muito obrigada pelo convite. Foi um projeto pensado, mas foi neste momento o teu projeto que tá criando forma e se tornando realidade. E eu espero ter com essa honra de ser a primeira, que sejam muitos projetos, muitas conversas de carreira muito bacana, que contribuam com muitos profissionais de todas as áreas, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho de RH, mas não é, o objetivo não é RH, na verdade é inspirar tanta gente que em tempos tão difíceis que a gente está vivendo, às vezes fica meio, o mercado está difícil, cara, mas difícil sempre está. A gente tem que sempre se encontrar uma alternativa, né? Uma coisa que eu aprendi com a vida é que o não existe. Sempre tem um jeito de fazer, às vezes é caminhos tortos, pulando por cima do muro, esperando uma oportunidade seguinte e se preparando até ela acontecer, mas sempre tem um jeito, né? Sim, e depois, né, em momentos de crise, como a gente tem vivenciado, uma crise que a gente não imaginava, né, porque a gente já passou por crise política, crise econômica, né, enfim, princípio de guerras, não como os nossos antepassados, mas, enfim, aquelas discussões, mas a gente nunca vivenciou uma situação que a gente está vivenciando hoje, e eu tenho ouvido muito aquelas palavras do tal do reinventar, né? Eu acho que a gente está em constante evolução. E eu, às vezes, penso que a gente muda algum termo, alguma palavra, né? E a gente aprofunda, mudam-se algumas, criam algumas modas, mas, assim, o conceito, a essência sempre vai ser a mesma, né? Dos relacionamentos, das pessoas, do bem-estar. E aí a gente, conversando com isso, por que não compartilhar? Porque eu sou muito dessa questão de não ficar na teoria, mas trazer a prática, trazer o dia a dia, como é que é, quais são as nossas angústias, as nossas dificuldades, porque assim, eu vejo o mundo virtual, ele está muito... Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, as pessoas são super, têm muito sucesso, mas vamos compartilhar, né, essas histórias para você chegar lá. O que você fez? Como é que você trilhou? Quais foram as pessoas que te ajudaram? Porque a gente conta com essas pessoas, né, no meio do caminho.
E por que não dividir com elas, né? Então, a gente conversava agora mais cedo de falar das pessoas que nos inspiraram, que foram os nossos gestores ou mentores, né? Eu tenho uma amiga que virou amiga, ela foi minha chefe, ela é minha mentora. Às vezes eu entro um pouco em parafuso com algumas coisas, eu chego para ela e falo, vamos conversar, tomar um café, para poder sair desse looping e voltar, né? Porque a gente é humano, a gente também tem às vezes esses momentos que precisam dar um break para poder Sim. retomar, né? A gente já fez muito disso, né, Elke? Oh, oh, quantos cafés, né? Bom, eu diria assim, em primeiro lugar, a inspiração vem dos meus antepassados, né? Meus avós viveram a Primeira Guerra e sobreviveram. A Segunda também, meus pais também. Eu sou a primeira geração no Brasil. Isso por si só é inspirador. Eu acho que em tempos que a gente vive hoje, a gente tem que sempre agradecer com o que tem, porque quem tudo perde uma, duas vezes, do que a gente está reclamando hoje, né? E, claro, a gente deve a vida, à família e a todas essas famílias que superaram isso e eu estou aqui por causa disso, né? A gente nasceu, viveu, cresceu em função dos nossos antepassados. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a minha primeira oportunidade profissional foi ainda na cidade que eu nasci, que tem menos de 10 mil habitantes na época, tinha menos de 10 mil habitantes na época. Eu tive a oportunidade de ter uma gestora de Curitiba, inclusive, a Ilô. Foi minha primeira experiência profissional na área de recursos humanos, foi meu primeiro emprego, profissionalmente falando, e foi na área de RH. Ela era psicóloga, ela teve que se afastar, e aí ela teve um problema de gestação, enfim, ela falou, estuda bastante, me representa aí, imagina, eu sem experiência, sem conhecimento, sem nada, eu tive que ir atrás em muito pouco tempo, e eu entendi que a área de RH tinha tudo a ver comigo. Mas, ao mesmo tempo, uma cidade pequena era muito pequena para os meus sonhos, né? E conversando com meu tio, que em São Paulo começou como ensacador de uma empresa e saiu como superintendente da própria empresa que ele começou, mais de 30 anos depois. Ele falou, filha, vai embora, vai atrás do teu sonho, e se não der certo, ainda dá para voltar, né? Minha família não acreditava muito que eu ia durar, vamos dizer assim, na selva de pedra, que São Paulo é uma selva de pedra, quando você vem numa cidade pequena. E meus amigos falavam, você é meio doida de largar o conforto da família, enfim, né? Mas eu fui com a cara e com a coragem, contra tudo e contra todos, se é que a gente pode dizer. Eu falei, eu vou embora e vou atrás do meu sonho. E chegando em São Paulo, eu já comecei a fazer faculdade mesmo na área de recursos humanos. A Anhembi Morumbi era uma das primeiras faculdades no Brasil que já tinha especialização na própria formação, fui atrás disso. Quando eu me formei, aí veio, digamos, a grande oportunidade de entrar na área. Eu fui buscar oportunidades como trainee. E através de um processo seletivo de trainee, acabei entrando na Mercedes, e onde eu fiquei quase 10 anos antes de me mudar para Santa Catarina, né? Então, isso foi, digamos, o resumo do meu início em termos do que eu fui atrás. A Fatiminha faz parte dessa época, ela está aí acompanhando a gente na live. Eu trabalhei com ela na área de consultoria interna de recursos humanos. Ela foi uma das pessoas que muito me ajudou também. Gratidão aí por você estar junto, Fatiminha, é uma honra. E tantas outras pessoas que têm nessa trajetória, sabe? Tem muitas pedras no caminho que a gente encontra, e nem tudo são flores, como a gente vê em tantos livros, tantas lives, né? Acho que são esses desafios que incentivam a gente a superar, a fazer a gente ficar cada vez melhor sabe, tentar ser um ser humano melhor, ser um profissional melhor e ser desafiado, por que não, né? Legal. Ó, quem entrou agora foi a Patrícia, lá de Campos do Jordão, está me acompanhando aqui das nossas lives. E tem muita gente legal, né, que veio prestigiar, mesmo pessoas que a gente não tem tanto relacionamento, mas principalmente aquelas que a gente tem, vem para prestigiar, para contar, para compartilhar, né, Elke? Isso isso que faz a diferença. Dando um pouco de continuidade, né? Eu tinha muito pouco tempo de Mercedes, eu tinha acho que 5 meses de casa. Na época eu estava noiva, eu ia casar no ano seguinte,
E aí eu recebi um convite de participar do programa internacional de trainees lá na Matriz, né, na Alemanha. E a pergunta que me fizeram, falou, bom, você está noiva, vai casar, e aí, como é que vai ser? Eu falei, não sei, né? Tem que perguntar ao marido, o noivo em casa, né? E ele foi um grande incentivador, a gente está junto aí há 20 anos, a gente acho que mutuamente a gente incentivou. Dentro de casa, se isso não acontece, também é muito difícil você superar, porque na época a Mercedes tinha uma regra, quando você recebesse o convite solteira, você não poderia ir casada, vamos dizer assim, né? Ou seja, eu acabei antecipando o meu casamento para janeiro do ano seguinte, embarquei em março e só vi meu marido em novembro. Então, foi um desafio de vida, de carreira, porque assim, saudade é legal, mas 10 mil quilômetros não dá, fim de semana dá um pulinho ali, não tinha internet, não tinha live, não tinha nada disso. A saudade foi bem difícil, nós fomos em 6 pessoas para lá, eu era a irmã dos outros 5 meninos, que a gente foi em 6, e a gente é irmã até hoje. Tem uma amizade, assim, que você vive uma experiência de vida muito bacana, né? E a gente foi num ano muito particular, que foi o ano da fusão, na época da Mercedes com a Chrysler, né? E você viver essa experiência lá fora, num mundo diferente, numa cultura diferente, mesmo sendo primeira geração no Brasil, é diferente você viver no país numa cultura local, com as pessoas locais, né? E assim, a Europa que meus pais deixaram tantos anos atrás não era mais a Europa quando eu fui, né, obviamente, né? E a superação de desafios, os colegas do Brasil apoiando a gente nessa saudade, nos projetos, e foi bacana porque eu tive a oportunidade de passar por várias áreas lá na Matriz. No ano de fusão, isso foi fundamental para a própria empresa. Eu consegui ir na área de treinamento, de recrutamento, enfim, tinha vários programas que iam se tornar mundialmente padrões, vamos dizer assim. Né? A Mercedes, na época, foi a maior empregadora do mundo, com mais de 250 mil funcionários, e trazer esse modelo da matriz diretamente para o Brasil foi muito bacana. Quando eu vim aqui para o Brasil, eu consegui distribuir, na época, materiais impressos, né? Não tinha tanto... Não tinha pendrive, não tinha nada disso, era material impresso, né? E todas as áreas e acelerou uma série de programas aqui, né? Porque a área de treinamento começou a fazer o vínculo com o responsável da matriz, na área de recrutamento, a área de planejamento de indicadores, porque aí a gente já tinha muito a parte de KPIs, indicadores mundialmente controlados, todos pela matriz, e você tinha que ter um padrão mundial, né? Isso foi muito bacana. E isso acabou tendo uma consequência de eu ser convidada pelo então vice-presidente de Recursos Humanos e Relações Institucionais, Dr. Scheuer, que eu acho que foi acho não, tenho certeza, foi meu principal inspirador. A história dele dentro da Mercedes ecoa até hoje, né? Fazem mais de 15, 17 anos que ele saiu da empresa, e ele fez uma história muito bacana, e foi ele que virou referência para mim, pô, eu quero ser que nem ele. E quando eu recebi o convite para ser assessora dele, para mim foi uma quebra de paradigma muito grande, porque até então nenhuma mulher tinha ocupado o cargo antes como assessora, né? Eu fui a primeira mulher. Ninguém com menos de 40 anos tinha ocupado esse cargo, eu só tinha 28 anos. Mas, ao mesmo tempo, eu me assustei, confesso bastante, porque eu sentava na mesa com 20 gerentes da multinacional alemã, pelo menos a metade deles tinha idade para ser meu pai, e a respeitabilidade que eu tinha por essas pessoas, por toda a história deles dentro da empresa, me deu um pavor gigantesco, mas o Dr. Schwarz sempre estava ali, sabe? Não, vai lá, meus colegas de trabalho, pessoas com quem eu aprendi, eu era trainee, e de repente eu fui crescendo, mas eu sempre tive a preocupação, isso acho que é valor de casa, sabe? A gente não pode pisar nos outros, a gente tem que sempre lembrar com muita honra e respeitabilidade com quem a gente aprendeu, que um dia foi nosso professor, né? E Dr. Joy, é meu amigo até hoje, meu mentor, acima de um profissional que ele foi reconhecido, ele foi muito, muito gente, sabe? Muito ser humano, de um caráter muito singular. E eu falei, eu quero ser que nem ele quando eu crescer, vamos dizer assim, né? Ele foi meu principal inspirador dentro da história que eu comecei lá atrás, na Mercedes, como a gente falava na época, a estrela de 3 pontas.
Ouvindo você contar um pouquinho da sua história, né? Como uma trajetória de carreira tem as pitadas da vida pessoal, né? Na sua escolha de ter que acelerar a questão do casamento em função de uma situação profissional e como você apoiou, né? E ele te apoiou nas suas decisões. E aí, olhando naquele momento, qual foi o seu principal desafio, né? Naquela situação? Porque você estava num programa trainee, onde você ia passar por diversas áreas, né? Esse é o objetivo do programa trainee, que você acelere o seu conhecimento, enfim, em diversas áreas. Você teve a oportunidade de participar, vivenciar na fusão da matriz, né? Porque uma coisa é você estar na filial, outra coisa é você vivenciar isso na matriz, e depois, quando voltou para casa, multiplicar isso, né? Então, acredito que ele tenha visto exatamente isso. Você foi lá, bebeu da fonte, agora ia multiplicar isso para as demais áreas, né? Como é que você encara como é que você, naquele momento, qual foi o seu maior desafio? Eu penso que teve dois desafios, né? A ida para a matriz e a volta para a matriz, né? Do ponto de vista profissional, acho que um dos meus projetos lá foi contribuir com o desenvolvimento do projeto internacional de trainee, né? Que você está na matriz, legal, vamos fazer um projeto internacional para os trainees para o mundo. Saíam da matriz para as outras unidades mundiais e também vinham de outras unidades mundiais para a matriz e para outros países. Como uma empresa alemã, tem muito planejamento envolvido e a preocupação com o padrão, né? Como é que você faz um padrão de um alemão indo para o Brasil, de um alemão indo para a África do Sul? A gente teve alguns treinamentos interculturais para trabalhar esse equilíbrio de diferenças culturais, de integração. Esse foi o maior desafio, digamos, do projeto que eu fiz lá. Pessoalmente, foi um aprendizado gigantesco. Na volta, o grande desafio foi levar em consideração, porque assim, você volta toda super inspirada, um monte de coisa nova, tal, e alemão, falando inglês, e um monte de coisa, tive na matriz, só que você volta e você tem que tomar um cuidado e ter uma sensibilidade de que você quer contar um monte de história da experiência que você viveu, mas que os seus colegas não viveram. E para muita gente, você volta só motivada, mas muita gente fala assim, opa, peraí, ela está querendo se mostrar, ela está querendo contar como é que foi, e na verdade não é isso. A gente, na época, os 6 que foram, né, quando a gente voltou, a gente criou uma espécie de manual, como ir e como voltar, o manual da volta, né? Toma cuidado para você ser sensível com as pessoas que não foram, né? Compartilha teu conhecimento. Não sai aí falando para todo mundo sem ser perguntado, né? Porque o impacto para as pessoas que ficam, tem gente que torce por você, mas tem gente que, opa, peraí, né? Então, acho que teve o desafio da volta, levar em consideração as pessoas que estão aqui e para o desenvolvimento do projeto, em termos de carreira dentro da própria Mercedes, criar esses laços das áreas com a matriz foi o grande desafio, sem dúvida nenhuma. E quando eu fui para a assessoria, foi um novo patamar, né? Oi? Não, desculpa, você estava concluindo um pensamento. Quando eu fui para a assessoria, o desafio... estamos com tecnologia, a gente se adapta. Porque a chuva já subiu a serra, agora ela está aqui. Eu demorei ainda um tempo, eu fui efetivada na área de planejamento, né, e logo depois veio o convite em função desse resultado aí feito na matriz, né, até então, eu estava num nível de analista, vamos dizer assim, de colega para colega, né, quando você vai para assessoria, você assume uma posição, apesar de não ter equipe na liderança, você co-participa com todos os outros gestores da vice-presidente de recursos humanos, né? Eu lembro um dos primeiros desafios com o Dr. Schoff foi um negócio bacana, né? Ele deixou uma pilha de materiais e assuntos diversos em cima da minha mesa de escritório e só escreveu ali, né? Falar-me. E eu ingenuamente peguei aquela pilha, fui na sala dele na hora do despacho e falei, Dr. Schoff, pediu para eu falar, né?
Ele, então, qual é o seu parecer a respeito? Eu, ah, tá, deixa eu voltar, né? Mas são aprendizados no início da vida, né? Você fala assim, ah, era para fazer parecer, tá? Eu não tinha entendido. Ele falou, mudou o papel, né? E você não é preparado para isso. Mas ele tinha uma sensibilidade e uma nobreza da maneira de te ensinar, com poucas palavras, com o olhar, ele te ensinava demais. Era muito bacana. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, ele foi meu mentor e sem perder a objetividade, a, 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 a grandeza que um cargo desse exige dele, né? Ele sempre teve a sensibilidade de lidar com os subordinados e qualquer ser humano para ele era qualquer ser humano, entendeu? Da portaria da casa, ele mesmo, ele enfrentou desafios gigantescos na carreira dele, né? A gente, além de despachar no dia a dia, ele contava da história de vida dele, quando ele saiu do interior do Rio Grande do Sul e também enfrentou um monte de desafios. Falei, pô, esse é um cara que vale a pena seguir, não só durante a carreira, durante a vida, e tanto é que ele se tornou meu grande amigo até hoje, né? Isso é uma honra poder participar do hall de amizades dele, né? Mas principalmente ter aprendido tanto com ele. Em carreiras, você teve a oportunidade de ter uma vivência, né, aqui no Brasil, uma vivência no exterior. Qual será? Me conta, se tem algum diferencial de um plano de desenvolvimento, né, um plano de desenvolvimento individual de um profissional que tem uma carreira internacional, que tem uma disponibilidade para uma carreira internacional? O que você acha? Eu penso que você precisa. Você tem uma fase da sua vida que você precisa se preparar muito, muito, muito no início, para quando a oportunidade chegar, você está pronto. Eu acho que isso é a melhor definição de sorte, né? A sorte não acontece do céu. A sorte é você estar preparado quando a oportunidade acontece. Então, eu estudei muito, eu tive uma base escolar muito bacana, a formação na faculdade também, mas eu não parei, eu fui atrás de pós-graduação, eu lia bastante, buscava conhecimento com outras pessoas que já tiveram outras experiências. Eu tive não só colegas de trabalho, mas outros gestores que sempre falam, estuda, estuda, não só em termos de formação acadêmica, mas também de leitura, né? Toma conhecimento. Ah, hoje o dia está parado no teu trabalho, pô, dá uma visitinha lá na outra área, vê o que eles estão fazendo, se integra com o conteúdo da outra área, né? E como eu passei por várias áreas, trabalhei na área de consultoria, trabalhei na área de motores da Mercedes, não com os motores, obviamente, como gestão de recursos humanos. Trabalhei na montagem final, passei pela área de eixos, e aí você começa a entender, e precisa entender do negócio, né? Assim, o que você pode aprender do negócio? A área de eixo, bom, você começa a reconhecer que qualquer caminhão Mercedes, quando se encontra ele na rodovia, o eixo dele tem da Mercedes. O que isso tem a ver? Tem a ver que você tem um padrão de qualidade tão importante por detrás disso, e como é que a gente, como recursos humanos, pode influenciar, né? Então, acho que tem que ter esse preparo, e isso te dá a oportunidade, ou te dá a chance que quando a oportunidade chega para a carreira internacional, você está pronto, você vai fuçando, vamos dizer assim, acho que você tem que um pouco caça-palavras, fuça um pouco dali, conhecer de tudo. E isso me provocou a oportunidade de participar de uma reunião de planejamento em Istambul, foi muito legal. Uma outra, que eu fiz uma preparação nas minhas férias da Mercedes, eu fui para os Estados Unidos me aprimorar no inglês, eu acabei conseguindo visitar uma das fábricas de caminhões, aqueles caminhões gigantescos americanos, que é a fábrica da Freightliner lá em Portland. Então, você acaba tendo oportunidades que elas surgem porque você quer conhecer o conteúdo. Eu conheço fulano, beltrano, ciclano, você cruza uma série de oportunidades profissionais que te levam a outras oportunidades, né? Então, você estar preparado ir atrás, ir estudar, né? E isso, para mim, fez toda a diferença. O Paulo está dizendo aqui que a melhor definição da sorte é estar preparado para o próximo desafio. Não tenha dúvida. Porque Concordo, Paulo. Total. Porque as pessoas acabam, mas eu não tenho sorte, mas onde que você está empenhando, né?
onde você está desenvolvendo, o que você está fazendo. E aí a gente entra no locus de controle interno e externo, né? A gente sempre atribui ao outro, eu não tenho sorte, mas o que você internamente está fazendo para fazer acontecer? E olhando um pouquinho da sua trajetória, a Mercedes foi, sem dúvida nenhuma, a escola que te lançou para o mundo e que chegou em Santa Catarina, né? Sim, sim. Foi a minha grande escola, grande escola. E por uma decisão pessoal de família, né? Antes da gente ter filho, meu marido e eu, a gente sempre pensou, né? São Paulo é muito legal, cidades oportunidades. Eu sempre falo que eu sou paulista de coração. Mas quando você pensa em futuro, em família, isso vira um grande desafio, né? A gente decidiu por Santa Catarina como para criar os nossos filhos, que na época a gente ainda não tinha, né? A gente planejou ter os filhos e aí a gente se mudou em 2005 aqui para Santa Catarina com os nossos... Foi um desafio duplo. Pessoal, do ponto de vista dos meus bebês, que eram bem pequenos, meu caçula tinha 6 meses e meu mais velho tinha 2 anos e meio, mas a gente veio porque era uma decisão de família mesmo, né? A Fátima está dizendo aqui que ela te E conheceu na desafio de fábrica carreira lá nos enfrenta Estados isso, Unidos. né? Oi? Ah, sim. A Fátima está dizendo que ela te conheceu na fábrica lá nos Estados Não, foi Unidos. Kleiner, em Tuscaloosa, é isso aí. São as oportunidades que a gente tem, né, Fatiminha? Indo atrás aí quando a Fatiminha, se não me falha a memória, ela também foi fazer inglês fora e também teve a oportunidade de visitar a fábrica da Freightliner numa dessas oportunidades de estudar durante as férias, né? E você falava de se preparar e o que tem que fazer, né? O plano de desenvolvimento, né? Para mim é uma via de mão dupla e a gente discute isso desde a época da faculdade e essa discussão não vai acabar. É responsabilidade da empresa, é responsabilidade das pessoas. Para mim é uma via de mão dupla, entendeu? Não pode ser só de um lado, não pode ser só a empresa investindo nos profissionais. Tem que ter uma certa moeda de troca. Sim, tem que ter planos de incentivos. Quanto mais estruturados eles forem, tanto melhor é. Sem estrutura nenhuma, se você não sabe o caminho que você quer, qualquer caminho serve, né? E aí você não sabe se você alcança o seu objetivo ou não. Você não vai atrás de alguma coisa, né? Se você tem estrutura organizada, legal, mas a estrutura organizada não necessariamente significam grandes programas. Quantas vezes você para ler, quantas vezes hoje, durante o dia, você se programou, tá, o que eu fiz do meu melhor hoje? Como é que eu vou me preparar para esse mês ou para os próximos meses de pandemia? Hoje a temática é pandemia, mas o que você fez antes da pandemia para se preparar para a pandemia? Sim. E o que você vai fazer hoje para pós-pandemia? Hoje eu tenho minha pandemia, mas poderiam ser, quando eu tiver filho, quando eu me formar na faculdade, como é que eu vou crescer e aproveitar da melhor forma o que eu estou fazendo hoje, né? Então, tem o nosso compromisso com a nossa realidade, com o nosso futuro. Hoje se fala muito em propósito, né? Quantas pessoas estão nas empresas infelizes porque ainda não encontraram aonde querem chegar e de que jeito vão construir para isso acontecer? E se isso acontece dentro de uma empresa, você só acelera tudo isso, né? E cruzando as duas coisas, você tem um caminho só pode ser bacana para seguir, né? Nem tudo são flores, nem sempre tem pedras no caminho, mas você pode olhar para a pedra como um empecilho ou, como dizia a Fernanda Pessoa, guardo todas para construir um dia meu próprio castelo, né? Ou então para te impulsionar, né? Porque as Construir um em cima do pedras, outro me leva para o patamar, com certeza. sem dúvida, né? E quando a gente fala de carreira e a gente fala de multicultural, você teve experiência fora do país, fora do Brasil, em outras culturas, mesmo aqui no Brasil, porque assim, uma pessoa que veio, né, nasceu no Paraná, foi para São Paulo, está em Santa Catarina, se adaptar, né? Ser multicultural e ter esse jogo de cintura, porque a velocidade de São Paulo é diferente da velocidade de Santa Catarina, mas ela Então, entrega tanto quanto, né? Então, sim, respeitar tudo muito. isso.
como é que você enxerga, né? Porque você já está há quantos anos aí? Santa Catarina, eu estou há 15 agora, vai fazer esse ano. Setembro fazem 15 anos. Eu vim do interior, né, do Paraná. Sou paranaense de nascimento. Fui para São Paulo, para a Selva de Pedras, cidades das oportunidades. E aí, quando você conhece os dois lados da moeda, muitas vezes é fácil se adaptar em uma série de aspectos, em outros nem tanto. Você trabalha em uma grande empresa, se adaptar a empresas menores, às vezes você tem alguma dificuldade de adaptação. E aí é uma opção de escolha sempre, né? Como eu aprendi lá na região de Navegantes, oi Tati, tudo bem? Cash, não cash dish, né? Então, é verdade, é uma opção de escolha e quando você é muito jovem, você se adapta se submetendo. Conforme você vai amadurecendo, você tenta conversar, você tenta buscar caminhos. E eu sempre fui uma pessoa de opinião forte, de personalidade forte, quem me conhece sabe disso. Isso tem seus prós e seus contras, sem dúvida nenhuma, mas é uma opção minha, assim, pela própria história de vida da minha família, né? Eu acho que a submissão não faz parte da minha natureza, né? Eu fui buscar tudo isso e assim, né, que a gente é. E aqui em Santa Catarina eu tive oportunidades muito bacanas, né? Você tem perfis, quando a gente busca a seleção, você tem perfis, né? Pessoal que planeja, que é atento a detalhe. Eu sempre tive profissionais da minha equipe que cuidavam disso, porque essa não é a minha essência. Eu sei fazer análise de dados, mas não tenho paciência para o detalhe em termos analíticos. Eu consigo perceber o detalhe, mas tirar disso uma grande avaliação de contexto, né? E eu sou uma pessoa mais de realização, de desafio, de fazer acontecer, de quando a gente enfrenta desafio, de vamos encontrar os caminhos, né? Esse tem mais a ver com o meu perfil. E eu tive oportunidades, assim, de realizar coisas muito bacanas aqui. Eu entrei em 2 projetos muito bacanas na área portuária. O primeiro projeto dele, a gente foi a primeira empresa privada no Brasil do segmento portuário, que era a Portonave, né? Tati está aí também, que fez parte do projeto, o Alexandre também, oi. Eles participaram desse projeto desafiador. Você quebrar um paradigma bicentenário de porto público para privado não é um negócio fácil. A gente tinha um acionista que tinha uma visão que se baseou no projeto nos 3 melhores portos do mundo para implantar esse projeto aqui no Brasil. Contrataram 3 diretores espetaculares, um era coração, razão e o outro emoção, e essa combinação foi muito bacana. Foram meus inspiradores, deles em particular, que eu tinha uma relação mais direta, são meus inspiradores e modelos também, pelo caráter, pela essência, pela retidão. Sem dúvida, moram aqui no meu coração, são amigos meus pessoais até hoje, inclusive, e a gente enfrentou grandes desafios nesses projetos. A gente enfrentou a quebra do paradigma do modelo, construir um modelo privado numa legislação que não existia, enfrentamos desafios regulatórios, inclusive, né? Tivemos tentativa de invasão, foi desafiador, e a empresa em si estava começando a entrar no break-even, né, do retorno do investimento, quando chegou a enchente e logo depois a gente teve o incêndio também da empresa, né? Então, eu acho que o modelo de referência aí foi diferente, a gente construiu um negócio super bacana, toda a equipe, né, os gestores, os diretores e a equipe que a gente trouxe, foram mais de 1.000 funcionários no primeiro projeto, porque todo mundo construiu coletivamente isso. A gente veio de ramos diferentes, e esse é o bacana, sabe, em termos de desafio de carreira. Ninguém de nós sabia fazer porto, salvo 2 gestores que vinham da área, né? E o resto aprendeu ali. Eu vim de indústria, e eu lembro que eu tinha altos debates aí com o pessoal da área portuária. Na indústria você faz revezamento, você tem 3 turnos fixos, um negócio super estruturado. E aí quando você chega, primeiras conversas na área portuária, oi Ale, revezamento anti-horário, turno de 5x1, 6x2, 6x1, você fala assim, peraí, tudo junto, reunido, não dá para ser. Eu tive que aprender muita coisa e eu acho que principalmente desaprender. Quando a gente fala hoje, né, é uma palavra da moda, vamos nos reinventar. Cara, eu tive que apagar tudo o que eu tinha aprendido de indústria e reaprender. Como é que é esse modelo novo, né?
Como é que eu vou entender a dificuldade de um cara que trabalha no portainer, que acho que é um dos cargos mais complexos da operação portuária? O cara trabalha a 50 metros de altura, enfrentando vento, tempestade, neblina, balanço de navio, tem que tirar o balanço do container, né, quando ele movimenta o container do navio para o pátio e vice-versa, tem que ficar prestando atenção no caminhãozinho que passa lá embaixo, que são as TTs, Terminal Tractor. Tanta coisa ao mesmo tempo que, para você aprender, você tem que jogar fora o que você aprendeu praticamente e começar do zero. E a gente teve uma equipe muito singular fazendo tudo isso. Legal. Falando assim, a gente está falando de histórias que deram certo, de coisas que, enfim, que você aprendeu, reaprendeu, apagou, começou de novo, né? Claro que a gente continua levando a bagagem, né? A gente reaprende, mas tem aí uma memória para colocar de uma outra forma. Muita gente fala do que é sucesso. Você pode me falar alguma história, alguma situação que não foi assim, que você teve que ir para um lado e para o outro, que não deu muito certo, que você teve que rever? Uhum. Quem nunca? Porque falar das histórias de sucesso, né, do que deu certo, às vezes as pessoas têm mais facilidade. Agora, quando a gente fala de história que não deu certo, mas o que aprendeu e de que forma que você usou, que estratégia que você teve que usar, diferente do que você tinha imaginado, isso é inspirador. Difícil falar de alguém. O Alexandre está dizendo aqui para você se inspirar. O Alexandre está dizendo aqui que você que foi a primeira gestora da área, mentora e amiga de vida. Aprendi e aprendo muito com as conversas, sempre com muito cuidado. Que a gente teve que ir e voltar. Poderia citar algumas. Alguma situação, alguma história, alguma situação que você presenciou, não precisa necessariamente, mas também isto nos permite crescer, né? Que permite aprender, fazer diferente. Tem uma história que por muito tempo eu não gostava de falar a respeito, e não importa, como eu participei de vários projetos, várias empresas, não preciso citar, e não vou citar qual é a empresa, mas eu acho que a gente, como mulher, a gente enfrenta, infelizmente ainda, a gente fala em diversidade das mais diversas, mas antes de falar em diversidade, no próprio papel mais, aspas, tradicional, né, homem e mulher na profissão, sempre foi difícil. Engraçado assim, a Mercedes, que é uma multinacional, eu nunca passei por isso. Tinha, na época, mais de 15 mil funcionários no Brasil. Sempre fui muito, muito respeitada por todos os colegas, mas em outras experiências, eu tive uma experiência muito ruim, de enfrentar assédio moral e assédio sexual, e vou te falar, foi derruba você. Por mais que você seja a personalidade forte, firme, você sofrer com assédio moral e sexual é complicado. E aí você tem que se reerguer, e aprender, e o reerguer com isso são principalmente teu marido, que te apoia pra caramba, tem um companheiro maravilhoso do meu lado, pessoa que eu amo de paixão, mas também os seus colegas, né, que conhecem a tua história, que respeitam a tua história e ajudam você a virar o jogo. E isso é um aprendizado muito grande. E acho que para muitas mulheres que participam por isso, não sofram sozinhas, vão atrás de ajuda. Tem muita gente muito boa que aposta na tua capacidade profissional e te ajuda a sair de qualquer fria, seja ela em casa, que outras mulheres enfrentam cada vez mais agora na pandemia, né, seja na profissão. Então esse foi um revés que a vida me deu, que foi um golpe bastante duro, mas a gente se fortalece, né? Às vezes eu falo, não sou mais menina, né? Sou uma menina moça, e a gente também amadurece com isso. E ano passado a gente até no Congresso de RH aqui de Santa Catarina teve uma temática envolvendo isso, e a gente percebe quantas mulheres passam por isso, e a gente, unindo forças, a gente consegue virar o jogo. Unindo forças não só com as mulheres, sem feminismo, mas com outros homens que são seus grandes apoiadores, e consegue te dar um olhar diferente, né? Porque a mulher, a gente é mais sensível com isso, mas também tem um olhar mais prático, né?
e a gente consegue ser forte. É que uma situação como essa dá uma derrubada, né? Porque aí Oh, você começa a pensar sobre o seu profissional, será que você realmente é competente? Passa um monte de coisa, né, na cabeça e realmente é. assusta, né? A Tati está dizendo que mulheres, quanto mais sobem na carreira, mais difícil fica. Tem que ser forte, como você. E é isso mesmo, Ai, quanto mais a gente sobe, e qualquer profissional, a gente fica muito sozinho. E tem certas coisas que a gente não tem com quem compartilhar. E uma situação como essa é uma situação que deixa a gente muito frágil, sim. porque na medida que a gente vai falar, como é que o outro vai entender, né? Então, É, sem e a dúvida nossa nenhuma, cultura sempre tem assim, o que que ela fez, né, para facilitar ou para o outro entender? Não existe isso, cara. Do outro lado, você tem às vezes uns cara meio psicopata no teu caminho que você encontra, e se não importa o que você fez ou o que você não fez, isso acontece, né? E, enfim, mas a vida te ensina e é aquela pergunta que a gente tem que se fazer, sabe? O que que eu tenho que aprender ainda a fazer para mudar, para melhorar, para amadurecer? E teve uma época na minha vida que eu queria ter a sabedoria para ser mais calma, mais paciente. Que quando você tem muita energia, muito gás, adora desafio, é mais difícil você ser paciente, né? é E verdade. eu tenho me pego em algumas situações com algumas pessoas me falando assim, nossa, eu queria ter a paciência que você tem, isso me surpreende. Em outros momentos, algumas pessoas falam, pá, eu queria ter a sabedoria que você tem, o olhar que você tem. E isso eu fico feliz com o escuto, ainda é estranho, porque ainda é um início, talvez, dessa busca de sabedoria. Talvez eu chegue na sabedoria com os meus 80, 90 anos, que meus avós e meus pais chegaram. Quem sabe eu vou ter essa sorte um dia, mas sabedoria na minha visão, na minha definição, é um acúmulo de experiências e aprendizados que você consegue fazer com aquilo que a vida te traz. E você só chega nisso vivendo, né? Só a experiência, você não ensina em treinamento, em programa de desenvolvimento individual, coletivo, nenhum. É só vivendo. E graças a Deus estou chegando perto dos meus 50 anos com alguma experiência. Eu costumo dizer que tem uma coisa que não dá para acelerar, que é Uhum. os calos no cotovelo. Isso não dá para acelerar. E a gente só tem calo com o passar do tempo, não tem como, né? A gente tem que vivenciar na prática. Bom, eu quero uma última pergunta. A gente falou de Nossa, já estamos pessoas quase no final, inspiradoras, uau! né? Pois é, pessoas inspiradoras que motivaram, que deram o gatilho para você correr o mundo. Mas você teve algum gestor que isso é bacana, porque às vezes a gente, naquele momento, a gente pensa, nossa, acaba com a gente. Algum gestor que só te deu balde de água, só te mandou balde de água fria e que você criou ali calo no cotovelo para dar a volta por cima, porque muitas pessoas, né, o que passam por isso. Eu costumo dizer que as pessoas, elas saem das empresas, seja por livre e espontânea vontade ou porque são desligadas, não é, elas não ficam com mágoa da empresa em si, mas do gestor. As pessoas saem por conta dos gestores, né? Então, tem alguns gestores que são tóxicos ou que não agregam naquele momento, mas que no passar do tempo a gente fala: nossa, aquele foi o cara, a dose certa para eu passar para o próximo passo. Ah, Rosane, a gente encontra vários, né? Às vezes eles são os seus gestores, às vezes eles são os gestores clientes de áreas que você. Como RH, você atende um monte de gente. Tem um cara em particular, lá da Mercedes ainda, que era um calo duro, osso duro de roer da área de. Eu vou falar porque ele se tornou meu amigo depois. É uma área da área de relações trabalhistas e sindicais. Cara, ele era muito chato, mas chato no bom sentido, né?
a gente tinha que aprender pra caramba sobre legislação e achava isso muito chato, cara. Ele era o advogado do negócio. Por que que eu tenho que entender de legislação? Mas é lógico que, como gestão de recursos humanos, você tem que entender de legislação, né? Ainda mais se você for responsável por uma área. Mesmo que você não cuide do detalhe da gestão, você tem que estudar acordo coletivo. Em tempos de pandemia, a gente viveu isso, né? De manhã era um decreto, à tarde vinha outro, à noite vinha o presidente do Tribunal Superior que derrubava tudo e no dia seguinte era tudo diferente. E a Fatiminha, imagina quem? Sim, o Eliseu. O Eliseu foi um cara maravilhoso, ficava no meu pé, no calo de todo mundo lá da consultoria. E, por incrível que pareça, foi a primeira pessoa que eu liguei na minha experiência aqui em Santa Catarina. E eu falei, Eliseu, me ajuda, eu não sei como sair desse negócio. Eu falei, como é que é a convenção? A convenção é assim, a legislação é assado, o acordo coletivo, não sei o que. Ele falou, você fez lição de casa. Eu falei, tive que aprender, né? Então, assim, claro que tem na nossa experiência profissional, e claro que a gente convive com outros depois, que cria calo no cotovelo, que cria calo no joelho, que às vezes a gente tem que ajoelhar no milho, né? Mas e também isso faz a gente crescer, engrandecer, se tornar mais gente, talvez, com outro olhar, porque quem diz que você está certo? Quem diz que a sua verdade é a verdadeira? Tem tantas verdades e isso não quer dizer que as outras verdades que não são as suas são mentiras, são outros olhares, e o que eles estão enxergando que eu não encontro, que eu não percebi. Isso é super bacana, eu acho que isso é um outro aprendizado, quando você cria empatia, sim, mas você consegue enxergar o que ele está vendo com o óculos dele, né? Que tem um brilho diferente, tem um foco diferente, tem uma visão diferente. O que eu aprendo com tudo isso? E essas pessoas passam na nossa vida para fazer a gente crescer também, se a gente se permitir. Eu acho que é um pequeno detalhe, porque nem todo mundo se permite. É verdade. Bom, é o que a gente conversou pra caramba, né? Tem muitas histórias para contar, tem Tem, muito bate-papo, né? Tem muita gente aqui tem. interagindo, compartilhando com você essa Oi, Adri, tudo trajetória. bem? Tem alguma coisa que você gostaria de falar, enfim, como mensagem aí, indo para o final do nosso bate-papo? Olha, Rô, eu acho que depois de 30 anos que eu saí lá da minha pequena cidade, fui atrás de um sonho. E, de alguma forma, eu me sinto na obrigação de retribuir um pouco daquilo que eu aprendi como ser humano, que eu aprendi com tanta gente. Eu me peguei de surpresa com várias pessoas falando, sabia que você foi minha inspiradora? Sabia que você é, me desafiou? Sabia que você me fez correr atrás? Cara, e são pessoas que você se surpreende, você não tem ideia de quanto a gente impacta na vida das pessoas. Não só porque eu fui gerente de recursos humanos, gerente foi um cargo, eu acho que é a forma como a gente se posiciona, né? Eu acabei sendo responsável também pela área de sustentabilidade, comunicação corporativa, assessoria de imprensa, enfim, você conhece muita gente, e o que se faz com isso? Porque isso passa na tua vida um dia. Um dia alguém outro vai dar continuidade no legado que você começou. Se é que você deixou um legado. E a responsabilidade que a gente tem para com as pessoas com as quais a gente convive, que a gente influencia, consciente ou inconscientemente, é muito importante. Então, nas escolhas da vida que você faz, seja de carreira, seja pessoalmente, seja responsável com o que você se posiciona, com o que você corre atrás, com o exemplo que você está deixando para os outros. E isso me fez criar agora, no início desse ano, a ENRH. A ENRH surgiu de uma coisa muito simples. Em Vendiel Matos, RH de Recursos Humanos. Tem lá no Instagram, no LinkedIn, que eu criei recentemente, estou começando a colocar as histórias lá. Que eu tenho a obrigação de retribuir um pouco disso, sabe? Das pessoas que me fizeram ser quem eu sou, seja aquelas que me criaram os cotovelos, seja aquelas que sim me criaram oportunidades, que acreditaram, incentivaram, e isso que eu criei em RH para compartilhar não só a minha história,
um pouco da minha história, assim, mas tantas pessoas que compartilharam de momentos da minha vida, que eu quero contar as histórias das pessoas que me fizeram chegar lá também. Bacana. Eu queria mesmo que você contasse essa novidade. O Alexandre disse que é para a gente marcar mais outros bate-papos para você contar aí mais histórias. Muito legal. Eu quero agradecer a sua paciência, o aceite do seu convite para a gente estrear aqui Conversas de Carreira. A gente tem co-criado, a gente tem falado bastante, muita parceria, né? A gente já trabalhou em diversos momentos juntas e isso fortalece, né, os relacionamentos, as amizades, as trocas. Esse é um momento de muita troca. E a ideia do bate-papo era exatamente esse, trocar para as pessoas ouvirem, né, o mundo real, o que está acontecendo, né, que a gente possa contribuir com esse bate-papo. Eu também quero fazer uma merchan agora, que o Conversas de Carreira vai conversar Nada com o mais Alex na justo, né? quinta-feira, o Alex ele vai falar de carreira internacional. O Alexandre, ele é uma pessoa que ele não para em lugar nenhum, no bom sentido, ele vai buscar novos mundos, novos desafios, ele vai contar um pouquinho da trajetória de carreira dele, ele já viveu nos Estados Unidos, viveu no Brasil, hoje está atuando em Dublin, ele também faz vários projetos lá, e ele vai falar um pouquinho de carreira internacional e dar algumas dicas, né? Porque ele foi com a cara e com a coragem. E tá super bem, já tem 4 anos, às vezes ajuda algumas pessoas aí nesse reposicionamento, assim, ajudando muito articulado. Então a gente vai falar. Hoje a gente falou de carreiras inspiradoras, quinta-feira a gente vai falar de carreira internacional, dando algumas dicas aí para quem quer alçar voos em outros mares, né, em outros lugares. Que bacana, que bacana. Com certeza ele tem talvez muitos mais desafios do que eu tive, né? Carreira internacional aí, cara e coragem, sem saber se vai passar da fronteira muitas vezes, né? Que bacana, pô, sucesso aí para a próxima etapa também. E aproveitar e te agradecer por esse convite de hoje, foi o start. Acho que a gente tem algumas pessoas aqui para agradecer e para convidar para as próximas lives que a gente vai fazer, né? Você na ProHuman e eu aqui na NRH. Isso aí. Em algum momento a gente vai fazer outras, falando de outros assuntos, porque a gente tem bastante coisa para compartilhar, né? Tem, tem. E continuar aprendendo com as histórias dos outros, né? Isso aí. Eu também estava pensando, porque no formato de live só 2 falam, né? E, enfim, a interação é no chat, mas legal seria se a gente conseguisse uma outra plataforma para a gente poder interagir, bater papo. Vamos pensar a respeito disso. O Zoom é uma alternativa, né? Sim, com certeza. Então, agradeço a todos a participação. Você, Elke, desejo um ótimo restinho aí de noite e uma ótima semana para todos. Uma ótima semana para todos. Beijo. Obrigados aí para todos vocês terem participado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.